O Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a sua aliança de amor por 1000 gerações àqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Esse é o versículo em que nós vamos refletir um pouco hoje a respeito da fidelidade, da bondade e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Porém, a chave está no final do verso, que nos diz justamente como é que a gente pode estar sempre na graça de Deus, sempre tendo e mantendo a aliança com Ele. É justamente aqui onde ele mostra que ele estende essa aliança por 1000 gerações àqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. É justamente essa é a chave. De fato, amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Muitos falam a respeito da salvação, muitos falam a respeito de que todos estão salvos e que não precisam fazer absolutamente nada para obter a graça, o favor, a misericórdia, inclusive a salvação. Mas Deus é tão bom, o amor dele é tão, de fato, imutável, que ele está de braços abertos para todos os que de fato o amam e querem obedecer aos seus mandamentos. Mas veja que existe uma condicional e a gente precisa entender isso, porque ele foi o primeiro a nos amar, a fazer tudo aquilo que era necessário para que nós tivéssemos um relacionamento direto com ele e não precisássemos de um intermediário. Lógico que Jesus veio para nos salvar, para eliminar o pecado da nossa vida, mas depende de cada um de nós estarmos todo santo dia ali fazendo o nosso papel, nos santificando, fazendo o que de fato a lei e os mandamentos de Deus nos ordena e obedecendo a tudo aquilo que ele quer, mas não por obrigação e sim por amor. A gente precisa entender que Deus nos amou primeiro e ele fez de tudo para que a gente tivesse essa salvação. E nós somos salvos, logicamente, em Cristo Jesus, se de fato nós amarmos a Deus, amarmos uns aos outros e obedecermos aos seus mandamentos. Então, em Deuteronômio 7:9, está nos dando a chave para que possamos obter a graça de Deus, para que possamos ver a fidelidade de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. E ele não muda. Logicamente que ele é fiel para aqueles que obedecem aos seus mandamentos, que é justamente isso que ele está nos mostrando. Mas o amor dele é imutável. Não é como o amor dos homens, que depende muito do que o outro vai fazer. Se ele me agradar, eu vou amá-lo. Se ele não me agradar, eu retiro o meu amor, e assim é o que acontece nos dias de hoje. Tem até um texto que eu separei aqui só para a gente continuar a reflexão. O amor de Deus está firmemente enraizado em seu caráter imutável. Então, mesmo que você esteja no ponto mais alto do sucesso ou no vale mais profundo do desespero, o amor de Deus permanece constante, uma fonte sempre presente de força para os que o amam. E isso é independente, não é como o amor que está entre os homens, que infelizmente é condicional. Muitas vezes as pessoas amam por conveniência, certo? Dependendo das circunstâncias. Então, eu dependo do outro para que eu possa amá-lo. Então, é como se fosse um interesse, um amor condicional. Eu dou aquilo que a pessoa me dá, mas Deus não é assim, tá? Ele ama de forma incondicional. Matou o próprio filho para nos salvar, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Mas ele é tão amoroso que ele te deixa escolher. Você tem o livre-arbítrio para escolher se você quer de fato seguir e ser salvo ou não. E aí você faz a sua escolha. Então veja que ele é tão amoroso que ele te dá o direito da decisão. Mas se você de fato quer ser salvo, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, você precisa amar a Deus, você precisa amar ao próximo, você precisa obedecer aos mandamentos. E muitos às vezes ficam se perguntando, mas o que de fato Deus quer de mim? O que de fato Deus quer que eu faça? E tem um verso aqui que vai responder justamente essa nossa pergunta, que está lá em Miqueias 6, no verso 8. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que ele quer é que façamos o que é direito, o que é justo, que sejamos justos e retos, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. E novamente vem a palavra obediência.
Então a gente precisa entender que a salvação ela vem através de nós amarmos a Deus, amarmos uns aos outros e obedecer aos seus mandamentos. Como é que a gente consegue fazer isso? Está tudo na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus que nos mostra o que precisamos fazer, independente de qualquer situação. Ele é o nosso manual e lá está tudo escrito, tudo que a gente precisa para de fato obedecer aos mandamentos. Ele sabe que não é fácil, ele sabe que a gente vai ter tribulações, vamos passar por questões difíceis, mas é todo santo dia a gente vai fazendo um pouquinho e vai crescendo, vai amadurecendo espiritualmente. Então a Bíblia é que vai nos mostrar o que precisamos fazer para continuar crescendo. Então se a gente quer de fato agradar a Deus e ser alvo da sua fidelidade, alvo do seu amor, alvo da sua misericórdia, a gente precisa obedecer aos mandamentos que está escrito na palavra de Deus. E a gente pede todo dia discernimento para que ele nos ajude, porque ele sabe que é difícil. Tanto é que ele deixa o Espírito Santo em nós para que nós possamos conseguir alcançar o objetivo que ele tem para nós. Se nós pararmos para escutar a voz de Deus, pararmos para ler, todas as vezes que a gente está fazendo alguma coisa de errado, sempre vem a nossa consciência nos mostrando que aquilo está errado. Mesmo que erremos, nós precisamos nos arrepender, pedir misericórdia a Deus, pedir perdão a Deus para que Ele nos conduza da melhor forma possível e não voltar a cometer os mesmos erros. Precisamos entender que a nossa jornada é uma jornada de crescimento. Deus sabe a dificuldade que vamos encontrar para nos tornar as pessoas que fomos criados para ser. Mas Ele nos dá um manual para que a gente possa seguir e fazer tudo aquilo que está escrito. Vai ser fácil? Absolutamente não. Mas totalmente possível, senão ele não teria deixado escrito para que a gente pudesse entender o que de fato ele quer, para que a gente possa continuar com a aliança com ele, com um relacionamento verdadeiro em amor. Ele não obriga ninguém a fazer, mas é uma decisão diária. A gente precisa decidir diariamente o que é que a gente quer. Tomemos a nossa cruz e seguimos em frente, para que a gente possa alcançar a estatura do varão perfeito, que possamos ser salvos e entrar nos céus e lá estarmos juntos com Deus. Paizão, muito obrigado por mais essa reflexão. Que o Senhor continue nos ajudando, nos guiando, nos moldando, nos forjando, para que nós consigamos chegar à maturidade, nos tornarmos as pessoas que fomos criados para ser. Ajuda-nos, Pai, a sermos melhores todo santo dia, a entendermos o que de fato precisamos fazer. Nos incomoda quando estivermos errando, para que a gente possa corrigir a nossa rota e voltar à rota certa e voltar às tuas veredas. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas da manhã. Tenho aprendido bastante e resolvi compartilhar com as pessoas que também querem aprender e querem contribuir para o reino de Deus. Se você tem alguma coisa que você quer compartilhar conosco, deixa nos comentários. Para mim será um prazer aprender com aquilo que Deus tem te ensinado. Se inscreve no canal, é totalmente gratuito, e compartilha com alguém que precisa crescer junto conosco, para que possamos entender ainda mais a palavra de Deus e continuar crescendo, continuar amadurecendo. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.